Tá ouvindo isso aqui? Silêncio. Tá tudo tão quieto que eu tô com medo de estar falando muito alto e estar incomodando os meus vizinhos de baixo, porque agora eu tenho um vizinho de baixo e eu tenho um vizinho do lado. Mas eu acredito que as minhas paredes são grossas o suficiente para não atrapalhar os meus vizinhos. Tá que são 10:30 da noite, mas isso é só um detalhe. Bem-vindos ao meu novo cenário. Nós temos minha madrinha, tá? Pra quem não sabe, a Beyoncé é minha madrinha. E os meus livros, as minhas caveiras, a minha tarântula, a minha placa do YouTube, o Rodrigo, o nome dele não é Rodrigo, eu acabei de inventar o nome dele, mas tudo bem. Nós temos o Rodrigo, nós temos o Cauê e a minha coleção pequena de livros que precisa aumentar. Eu preciso comprar mais livros e é uma decoração temporária, eu ainda quero colocar mais coisas, quero colocar um vaso ali embaixo, mas... eu acabei de me mudar, vamos com calma. O importante é que eu mudei. Ai, tô tão feliz. Uma coisa que é muito legal nesse cenário é que agora a gente tem profundidade. Um brinde à minha mudança. A essa altura do campeonato, a gente já sabe que o TikTok... ele é um lugar que gera muitos conteúdos e histórias estranhas. E a história da vez é sobre o infame assassino do Zodíaco, que foi um caso que aconteceu no final da década de 60 e no começo da década de 70, e era um serial killer estadunidense que saía por aí matando uma galera aleatória. É um caso super conhecido, você já deve ter ouvido falar, e se tornou um caso conhecido justamente porque tinha o assassino mandava cartas e enigmas e ele nunca foi descoberto, ele nunca foi achado, ninguém nunca foi preso até agora. Na verdade, a pessoa vai continuar não sendo presa porque ela tá morta. Mas vocês vão entender. Recentemente, um TikToker chamado Jay Foy gravou uma série de vídeos onde ele conta que o seu avô é o assassino do Zodíaco. Será que ele está falando a verdade? Será que é só marketing para um documentário? Será que ele inventou tudo isso? Será que ele tem evidências e provas? Vamos descobrir. Mas antes, um rápido resumo do caso para você entender o contexto da história e entender o que o Jay Foy tem de evidência. Entre dezembro de 1968 e outubro de 1969, o assassino do Zodíaco atacou 5 pessoas. Além dessas 5 vítimas, o Zodíaco disse nas suas cartas que ele atacou pelo menos 37 pessoas. O que fez ele ficar tão conhecido foi justamente as cartas. Ele gostava de mandar cartas para os jornais e para a imprensa, dizendo que se não divulgassem as cartas dele, ele cometeria crimes e explodiria lugares, e aí tinham os enigmas, tinham mensagens criptografadas, tinham símbolos e tinham poemas macabros. Houve uma investigação, eu acredito que teve apenas um suspeito e até hoje ninguém sabe a verdadeira identidade do assassino do Zodíaco. Até agora. Quando o Jay Foy pesquisou o nome do avô dele no Google, ele ficou muito surpreso ao descobrir que os investigadores da internet já tinham mencionado o nome do avô dele em várias investigações. Como que fala? Meu Deus do céu. Investigações amadoras. As investigações amadoras que rolam na internet. E já tinham falado sobre o Richard Hoffman. E ele era um dos principais suspeitos de ser o assassino do Zodíaco. O avô dele, Richard Hoffman, era policial de Vallejo, enfim, é uma cidade que fica na Califórnia e foi um dos lugares que o Zodíaco atacou. Além de Vallejo, ele também atacou em Benícia, no condado de Napa e na cidade de São Francisco. E faz muito sentido o Zodíaco ser um policial, porque a polícia não vai investigar outro policial, a não ser que ele levante muitas suspeitas e que seja um pouco óbvio. Mas assim, na lista de suspeitos, dificilmente vai ter um policial. No dia em que as vítimas Darlene e Michael foram atacadas pelo Zodíaco, o vô do Jay Foy estava trabalhando, estava fazendo uma ronda
perto do local do crime e ele estava com uma viatura descaracterizada e estava sem o uniforme. De acordo com o Foy, a Darlene e o Michael estavam passeando de carro e eles estavam sendo seguidos por outro carro. Eles pararam o carro em um estacionamento, o segundo carro que estava seguindo eles também parou, e aí a Darlene disse alguma coisa sobre o Richard. O Richard, ele vai matar a gente. The girl who passed away said, "Oh my God, that's Richard. He's gonna kill us both." Aparentemente, a Darlene tinha vários namorados e entre eles estava o Michael e um policial de Vallejo, só que ela nunca disse para os seus amigos qual que era o nome desse policial. Além disso, o Richard apareceu na casa da Darlene um dia sem ser convidado e ela ficou assustada, porque aparentemente o Richard não era um cara muito legal. O avô do Foy disse que não conhecia a Darlene, eles moravam na mesma cidade, mas os dois não se conheciam, só que depois ele disse que sabia que ela trabalhava em um restaurante. Então assim, como você sabe que a moça trabalha em um restaurante se você nunca viu, se você nunca olhou pra ela? No final das contas, o Michael acabou sobrevivendo e foi uma testemunha no caso do Zodíaco, e a Darlene acabou falecendo, ela acabou perdendo a vida no ataque, e essa é a descrição do crime. Abro aspas. 5 minutos antes dos disparos, um veículo entrou no estacionamento vindo da direção de Springs Road e Vallejo. O motorista apagou as luzes do carro, foi para o banco do lado esquerdo e ficou ali sentado por 1 minuto. Michael perguntou a Darlene se ela sabia quem era e ela disse: deixa pra lá. Depois disso, o motorista saiu do carro com uma lanterna e uma arma. Michael pensou ser um policial por causa do seu comportamento e começou a procurar alguma identificação. Richard Hoffman e Ed Rust foram os 2 primeiros policiais a responder naquela noite. Quando Ed Rust chegou, porque eles não foram juntos para a cena do crime, ele notou o Hoffman cuidando do Michael, que estava deitado de costas no chão perto da porta aberta do carro. Fecho aspas. Outro caso envolvendo o Zodíaco foi o caso da Sherry Bates. Esse caso aconteceu em 1966, mas em 1970 um jornalista percebeu que o caso da Sherry e os outros casos do Zodíaco, eles eram bem parecidos, essa coisa de mandar carta, essa coisa de mandar poema e mandar enigmas, era muito a cara do Zodíaco. Por causa disso, a partir de 1970 começaram a considerar esse caso da Sherry um dos casos do Zodíaco, talvez o primeiro crime cometido pelo Zodíaco. A Sherry, ela era de Nebraska e o avô do Foy também era de Nebraska. A mãe do Foy nasceu em Nebraska. O irmão da Sherry era da Marinha e o avô do Foy também era da Marinha. Então, assim, muitas coincidências entre essas duas pessoas. A Sherry tinha se mudado para Riverside, onde ela fazia faculdade. Um dia ela estava na biblioteca estudando durante a noite. Ela saiu da biblioteca durante a noite e foi atacada. Ela recebeu 42 golpes e acabou falecendo. No dia seguinte, o corpo dela foi encontrado e começou a investigação. Um mês depois do crime, o jornal de Riverside, que é uma cidade na Califórnia, recebeu 2 cartas, e nessas cartas o autor confessava o crime, descrevia como ele tinha cometido o crime e deu o motivo pelo qual ele cometeu o crime. De acordo com a carta, ele estava se vingando porque nos outros anos a Sherry tinha rejeitado o autor da carta, e aí consideraram o autor da carta o autor do crime, mas não necessariamente os dois são a mesma pessoa. Um tempo depois, a polícia encontrou em uma das mesas da biblioteca um poema rabiscado e a letra no poema batia com a letra do Zodíaco. Era um poema macabro, onde ele falava sobre matar e morte, enfim, ele era louco. A parte estranha nessa história não é apenas o poema, que pode ou não ter sido escrito pelo Zodíaco. Este poema recebeu uma assinatura, e a assinatura era R.H., Richard Hoffman. De acordo com o Foy, não estou acusando ninguém de nada, até porque o velho tá morto.
Quer me processar? Me processa aí do inferno. Ele era abusivo, tá? Ele era uma pessoa abusiva. A gente já chega lá, então pode falar mal dele à vontade. Fique em paz. No segundo vídeo do Foy, ele mostra 2 trechos do documentário sobre o Zodíaco. E o primeiro trecho é do avô dele, que foi entrevistado, porque afinal de contas ele foi na cena do crime, ele era um policial que trabalhava na cidade. E o segundo trecho é uma entrevista com o Michael, que sobreviveu ao ataque do Zodíaco. De acordo com o Michael, quando a Darlene viu a pessoa que estava saindo do segundo carro, ela disse que ele estava com ciúmes e ela disse alguma coisa sobre um tal de Richard. Mas eu me pergunto, se o Michael viu o Richard, ele descreveu como que era o assassino fisicamente. Ele não reconheceu o policial que salvou ele depois? Tipo, não faz sentido pra mim. Eu sei que na hora do medo, do pânico, no escuro, você pode não reconhecer a pessoa que está te atacando. Mas ele descreveu o assassino fisicamente, então ele viu alguma coisa. Quando ele olhou pro Richard, ele não viu uma semelhança? Tipo, se o Richard é o Zodíaco. Não viu a semelhança? Aí o Foy vai ter que responder pra gente. Como eu disse, o Richard não era uma pessoa muito legal. E nesse segundo vídeo, o Foy conta como que era a dinâmica do avô e da avó. O Richard era abusivo, manipulador, controlador, ele traía a avó dele, inclusive traía a avó com a Darlene, de acordo com o Foy. Ele também era abusivo com a mãe do Foy, ele odiava a própria filha. Por que ele odiava a própria filha? Se tinha algum motivo específico, não sabemos, mas ele simplesmente não era um bom pai, nem um bom marido e nem um bom avô. O Foy conviveu com seu avô até os seus 9 anos de idade. Depois disso, eles perderam contato. Ele foi morar com o pai e nunca mais soube do avô. E em 2020, o Richard Hoffman faleceu. No terceiro vídeo, o Foy começa a se explicar, porque, naturalmente, algumas pessoas, poucas pessoas, se a gente for colocar numa porcentagem, pelo menos o que eu vi, poucas pessoas não estavam acreditando nele, mas muitas pessoas estavam acreditando nele. Essas poucas pessoas não acreditavam nele por diversos motivos, eram céticos, não acreditam em tudo que vem na internet, não estavam acreditando no Foy pelo jeito que o Foy falava, pela aparência do Foy. É um cara bombado, cheio de tatuagem, que fala gritando e cuspindo. Então as pessoas meio que descredibilizavam ele por causa disso. Nesse terceiro vídeo, o Foy fala que ele não está feliz e não está se vangloriando pelo fato do avô ser o Zodíaco. Na verdade, ele tá tão incrédulo, tão pasmo com a ideia, com a história, que ele precisa contar pra alguém. É por isso que ele está postando no TikTok, uma das redes sociais mais virais atualmente. This is not me glorifying my grandpa being a serial killer. This is not me excited and happy and pumped up, or as you guys would say in the comment section, flexing. I'm not flexing anything. I'm simply sharing information. Depois de se justificar, ele volta a falar do seu avô e do comportamento estranho que o Richard teve durante a entrevista sobre o caso da Darlene e do Michael. Tanto na entrevista quanto no relatório policial, o Richard falou sobre o sutiã da Darlene. Faz algum sentido? Tem alguma relação? Tinha necessidade de falar do sutiã da Darlene? Porque ele foi até a cena do crime, encontrou, né, o casal caído, e aí a primeira coisa que ele vê é o sutiã da Darlene. Essa informação é útil pra alguém, pra alguma coisa? Não, porque não foi um crime sexual. Então o Foy acha muito estranho o avô dele ter focado no sutiã da menina. O Richard também descreveu a cena do crime no relatório e na entrevista de uma forma poética, como se ele estivesse contando uma história. O vento batia no meu cabelo, estava frio, estava à noite. Quem descrevia as cenas do crime de forma poética nas suas cartas era o Zodíaco. Depois disso, o Foy mostra 2 listas. Na primeira lista tem as palavras que o Zodíaco não sabia escrever, porque além de assassino é burro. E na segunda lista tinham as palavras que o avô do Foy não sabia escrever. Uma palavra que se repetia nas cartas de forma errada
é a palavra until, a palavra até em português. O Zodíaco colocava um L a mais nessa palavra. E o avô do Foy também colocava um L a mais nesta palavra. Os dois escreviam esta palavra tão simples, de forma errada. Na língua portuguesa, existem algumas palavras que são difíceis mesmo, por exemplo, excesso e exceção. São palavras difíceis de escrever e é normal que as pessoas errem. Mas a palavra until, em inglês, você não sabe escrever a palavra until em inglês? Meu irmão, você tem que ser muito burro, desculpa. A língua inglesa tem palavras complexas pra caramba, mas until é uma palavra difícil pra você, meu parceiro? Burro. Dois burros. Além da palavra until, que os dois escreviam errado, olhando essas duas listas, você percebe um padrão. Sendo o avô do Joy, do Foy, o Zodíaco ou não, as duas listas seguem o mesmo padrão de erro. O Richard não era bom com a língua inglesa, mas ele era muito bom em matemática. Ele adorava matemática e passava horas na garagem fazendo alguma coisa relacionada à matemática. Sabemos que nas cartas do Zodíaco tinham vários enigmas, várias mensagens criptografadas, vários símbolos, várias coisas. Então, pro Foy também é uma coincidência bizarra o avô dele gostar tanto de matemática e ficar horas na garagem fazendo sabe Deus o quê. E para fechar essas coincidências estranhas, tem uma carta do Zodíaco onde ele usa um trecho de um poema chamado Titwillow, que foi escrito por Mikado. Esse trecho, tanto na carta do Zodíaco quanto no poema do Mikado, ele é usado para descrever uma morte. E ele diz o seguinte, abro aspas: ele soluçou e suspirou e deu um gorgolejo, fecho aspas. Na entrevista com o Richard pro documentário, ele usa essa mesma palavra, gorgolejo, gurgle em inglês, a palavra é gurgle, que é uma palavra que não é muito comum, pelo menos na língua portuguesa, não sei se na língua inglesa é uma palavra comum, mas ele usa esta mesma palavra para descrever o estado em que ele encontrou o Michael no dia do crime. Ele diz que o Michael estava gorgolejando, assim como o Zodíaco diz na sua carta que o menino estava gorgolejando, assim como o Mikada diz no seu poema que ele estava gorgolejando, estava todo mundo gorgolejando. Além disso, no poema do Mikado, ele chama o pássaro de pássaro Dick Bird, e Dick era o apelido do Richard. E na assinatura desta carta do Zodíaco tem um enigmazinho, tem um mistériozinho na assinatura que, quando você resolve, você tem a palavra Dick, que é o apelido do Richard. É uma coincidência muito bizarra. Eu vou até beber água. Meu Deus. Infelizmente, não temos mais nenhuma novidade por enquanto, porque alguma produtora colocou as suas garras no nosso mano Foy. Então, ele não pode mais falar nada na internet, porque eles vão fazer, eu acredito, né? Que eles vão fazer uma entrevista, tipo do Fantástico, sabe? Uma entrevista meio investigativa e mostrando evidências e mostrando provas, e por isso eu acho que ele assinou um contrato. Ele não pode mais dar nenhuma pista, nenhuma evidência de que o avô dele é o Zodíaco. Ele disse que descobriu mais coisas, uma dúvida que eu estou até agora, não sei se ela será sanada no futuro. Como que ele descobriu isso? Tipo, será que ele sempre teve essa pulguinha atrás da orelha? Será que ele conversou com a família da mãe dele? Porque ele fala na sua saga de vídeos que ele não tem contato com essa família, que ele perdeu o contato com o avô dele, que morreu em 2020 também. Mas eu me questiono, será que ele conversou com a família dele? Será que se a família inteira se reunir para conversar, eles chegam a uma conclusão? Porque assim, uma coisa é a criança de 9 anos ter dúvidas sobre o avô. O que será que a avó do Foy acha sobre o marido, se ela ainda estiver viva, né? Não sei se ela tá viva ou não. Mas talvez ela pudesse
dar algumas respostas pra gente. Até o momento, a polícia não entrou em contato com o FOI, então não sabemos se tá rolando uma investigação policial, não sei se vai ter teste de DNA, não sei exatamente o que eles poderiam fazer. O FOI tem muitas evidências circunstanciais, a gente pode chamar assim, circunstanciais, nada concreto, mas muitas coincidências bizarras. Acho que a polícia deveria investigar esse caso, se é que eles querem investigar um caso tão antigo assim. Acho que a polícia deveria investigar, deveria olhar isso com mais atenção. Como eu disse, sendo o Richard o Zodíaco ou não, faz muito sentido o assassino ser um policial, porque, de novo, ele vai estar no fim da lista de suspeitos e aí ele pode cometer os crimes sem nunca ser descoberto. Não acho que o Zodíaco era um gênio. Eu acho que o problema foi na investigação, como a maioria dos casos de serial killers. A maioria desses casos, eles são investigados de mau jeito, tem muito preconceito, muita arrogância. Às vezes é um suspeito muito óbvio, mas ignoram porque acham que é um gênio, que ele é muito complexo, enfim. Eu acho que aconteceu a mesma coisa no caso do Zodíaco, mas se no final das contas o avô do Foy for realmente o Zodíaco, nós teremos, depois de muitos anos, uma conclusão para esse caso. Além do mistério, além da curiosidade, eu acho que as vítimas merecem um descanso final. Elas merecem que o público saiba quem foi que cometeu os crimes. A história do Foy, ela é muito convincente, então se for mentira, se ele estiver inventando tudo isso, parabéns. Meus parabéns, você inventou uma ótima história. Se for verdade, meu Deus, Foy, meu Deus. Acho que vale a pena você assistir pelo menos um vídeo do Foy para você tirar a sua própria conclusão. Se é uma história inventada ou se é uma história real, eu acho que vale assistir pelo menos um trechinho do vídeo do Foy e tirar a sua própria conclusão, não é verdade? E esse foi o vídeo de hoje. Eu não acredito que em menos de 1 hora eu terminei de gravar o meu vídeo, porque antes, na casa antiga, eu demorava 1h30, 2 horas, 3 horas, porque era muito barulho, toda hora eu tinha que parar, toda hora eu tinha que regravar. E aqui foi, eu acho que 1 hora no máximo. E foi super tranquilo, não me estressei. Olha, a paz que exala deste ambiente. Ai, eu tô tão feliz. Como eu disse, este cenário aqui, ele será modificado, eu quero colocar mais luzes, eu quero colocar um vaso, eu nem sei na real o que eu quero fazer, mas eu quero colocar mais coisa. Eu sei que eu quero ter mais livros, eu preciso ir fazendo barulho 1 hora dessa da noite, Vitória. Você vai ser expulsa do condomínio, garota, para. A verdade é que vocês só estão vendo uma parte da prateleira, tem mais coisa ali que eu preciso encher de livro, mas vamos um dia de cada vez. Começa dando um like nesse vídeo, se inscrevendo neste canal, comentando nesse vídeo, compartilhando meu vídeo com alguém que ainda não conhece meu canal, por gentileza. Se cuidem, fiquem bem. Agora nós temos um cronograma de vídeos na semana, então na capa do canal eu coloquei os dias que teremos vídeos. Na quarta-feira teremos live cozinhando, jogando The Sims, sei lá. Agora, a gente vai se ver bastante, tá? Porque a minha fatura, ela tá cara. Ela precisa... ela tá cara. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.